noite a todos. Boa noite. Então, conforme foi anunciado, hoje o nosso tema é o passe. É interessante que é um hábito, né, das casas espíritas. Realmente temos a palestra e os passes. Mas, principalmente para aqueles que estão vindo, conhecendo a doutrina espírita, no início, parece um tanto estranho, né? E eu me recordo que eu venho da Igreja Católica e quando nos propusemos a conhecer, a doutrina espírita, visitando, a primeira casa que eu visitei foi o nosso lar Londrina, e a primeira vez que a gente foi assistir uma palestra, e depois tem os passes. E agora mudou, mas a época tinha uma salinha do lado, e aí foi chamar, tinha as cadeirinhas, a gente ficava sentado aguardando, e a gente olhou lá, aquela salinha escura com as luzinhas azuis, olhando assim, mas o que vai acontecer lá dentro, né? Como é que faz? Então a gente entra um pouco receoso. Mas não é somente isso, né? É interessante a gente conhecer um pouco esse mecanismo para que a gente possa melhor se preparar e assim receber mais os benefícios. Então, rapidamente, uma definição do passe. O que é o passe? É uma transferência de energias, chamada fluidos, de uma pessoa que a possui em abundância para outra que está carente. O passe é transmissão de energias físico-psíquicas, operação de boa vontade na qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Isso aí está nessa definição da obra Segue-me, de Emmanuel e Chico Xavier. Então, ela diz, através dos médiuns passistas. É claro que aqui está uma definição do passe direto, mas a gente sabe que há algumas formas de passe. O passe, onde o médium doa de si, conforme diz essa definição, mas o que mais comumente acontece é através também o passe misto ou passe através da equipe espiritual, ou seja, o ambiente já previamente preparado. Então a equipe espiritual faz essa transferência de fluidos através do médium passista. Mas às vezes não é somente isso, porque a gente também tem às vezes o hábito de a gente vê mais comumente, e você percebe isso principalmente quando você está aplicando o passe, que algumas pessoas têm a tendência a achar que um médium é melhor que o outro. Eu gosto daquele médium que tem um passe mais forte. Mas na verdade, o processo acontece da mesma forma, porque é a participação da equipe espiritual. Inclusive, infelizmente a gente vê que tem toda uma preparação, antes da palestra, os médios se reúnem na Câmara de Paz para fazer toda a preparação, justamente para preparar esse ambiente, para que tenha condições fluídicas de um melhor tratamento, que atenda da melhor forma. Mas infelizmente a gente sabe também que há locais onde as pessoas ficam invigilantes. Inclusive, algumas pessoas se propõem a dar o passe quando não tem o verdadeiro conhecimento sem ter condições. Eu me recordo, certo feito numa obra de estudo, a gente está estudando uma obra, e lá relatava que a pessoa, o médium, entrou para dar o passe e não tinha condições nenhuma. Não tinha mínimas condições. E o que então a equipe espiritual fez? Para que ele não prejudicasse o ambiente, ele foi isolado. E o passe aconteceu através de outros médiuns. Então, na verdade, ele estava ali, mas não estava fazendo nada. Ele estava isolado justamente para que não prejudicasse com as energias, com os fluidos negativos. Então, esse trabalho todo acontece dentro da casa espírita. A equipe espiritual já cuida desse processo. A gente, às vezes, não tem ideia de como acontece o processo, mas ele acontece bem antes do início da palestra. E a gente chega, às vezes, para tomar o passe, achando que o passe acontece apenas na Câmara de Passe. Na verdade, não. Desde o momento que a gente se predispõe a vir na palestra, toda a preparação está acontecendo. A partir do momento que adentramos, porta dentro da casa espírita, o processo já começa, a equipe espiritual já começa a trabalhar em cada um de nós,
detectando as nossas necessidades, né? Para que a gente receba de acordo com a necessidade, mas sobretudo de acordo com o merecimento que está na lei divina. Não apenas eu necessito, mas eu mereço. Então há esse contraponto. Então, não acontece quando a pessoa dentro senta, a equipe espiritual já está trabalhando em cada um de nós para que possa, né, dar aquilo que precisamos. É por isso que se recomenda, né, o silêncio na casa espírita, justamente por conta disso que a gente vai entrar um pouquinho em detalhes um pouquinho adiante. E há aquelas pessoas, a gente costuma brincar, né, os famosos papa-passos, aquele que vem só no finalzinho da palestra, só para tomar um passe. Às vezes ele chega já se posiciona para ser o primeiro a ser atendido, já para sair rápido, apenas para tomar um passe. E ele perde, na verdade, o melhor de tudo, né? Porque durante a palestra, a exposição, que a gente tem a oportunidade de refletir, né, sobre as nossas ações e, sobretudo, também, conforme já dissemos, o processo de tratamento, de atendimento, já começa a acontecer ali. Quer dizer, então, que eu não posso vir só no final? Depende. Quando a gente, tudo na doutrina espírita, a gente aprende que é bom senso. Nada é absoluto. Ah, mas ele chegou ao final para tomar o passe. A gente não sabe os motivos. Se foi por um motivo, às vezes a pessoa estava com um compromisso, não pôde chegar no horário. Estava necessitada do passe, não tem problema algum. A dificuldade, né, quer dizer, o problema maior é quando a gente vê que a pessoa só quer os benefícios, não quer se sujeitar, às vezes, a 30, 40 minutos ali de reflexão, né? Então, todo esse processo acontece, né, não somente dentro, lá na Câmara de Passe. Qual que é a finalidade do passe? A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização no funcionamento de estruturas neurológicas que garante o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Olha quantos são os benefícios, né, do passe, que acontece no passe. Novamente, acontecer, né, tudo isso tem o poder de cura? Depende muito, né? Depende muito, conforme já dissemos, da necessidade, do merecimento, da predisposição que eu estou em receber, né, esse tratamento, como é que eu estou no momento, mas quantas são as oportunidades, né, de benefícios que a gente recebe no passe. E quando a gente fala em fluidos, é importante, Allan Kardec também tratou em várias partes das suas obras, explicando a respeito dos fluidos. E no capítulo 14 da Gênese, nesse capítulo é praticamente quase todo dedicado aos fluidos. É interessante, já fica aí o convite para a leitura, porque é muito interessante quando a gente entende o processo e o poder dos fluidos, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, quando a gente fala em fluidos, são energias, né? Através do fluido cósmico universal, que seria, vamos dizer assim, o repositório, o depósito central, ali onde estão essas energias, da forma mais pura, de forma imperceptível. E através desse fluido cósmico universal, todas as coisas que temos no nosso universo, tanto no lado, né, da parte do mundo espiritual, quanto no mundo material, são originadas através dos fluidos, dessas transformações do fluido cósmico universal. Desde o lado mais puro, mais etéreo, até a parte mais grosseira, mais material. Então são energias que estão, né, vêm desse repositório central que Allan Kardec denominou, os espíritos, né, fluido cósmico universal. E aí ele tem alguns efeitos, né, os efeitos dos fluidos no espírito. Então, com respeito à parte moral, nós recebemos, quando recebemos esses fluidos, pode ter efeito de ódio, inveja, ciúme, orgulho, violência, né, quando se refere ao lado negativo. Ao lado positivo, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura.
relacionado à parte física, eles podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, irritantes, suavizantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores e assim vai uma série de outras ações que ele exerce. A gente percebe que tanto no lado moral, no nosso comportamento, quanto no lado físico também ele exerce essa natureza de beneficiar ou prejudicar, dependendo da qualidade desses fluidos que nós estamos recebendo. Conforme falamos, ele parte num princípio do fluido quase universal, do princípio puro. As transformações que ocorrem é que podem ser benéficas ou prejudiciais, mas não é problema dos fluidos, o problema são as transformações que ocorrem. Aí, com relação ao pensamento, os efeitos, quais são os efeitos que os fluidos podem trazer no nosso pensamento e suas consequências? E aí nós vamos, questão 282 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta como se dá a comunicação entre os espíritos. Porque nós, espíritos encarnados, nós nos comunicamos, né, pelos nossos visão, audição, né, tato, paladar, né? Então nós temos corpo físico. O espírito não tem mais corpo físico. Como é que se comunica? E os espíritos respondem: o fluido cósmico universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é o do som. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como o dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via, conforme seja bem ou mal, purifica ou envenena os fluidos circunjacentes. Então, essa comunicação dos espíritos desencarnados se dá através do fluido cósmico universal. Se é o fluido cósmico universal, significa que essa transmissão se dá por todo o universo. Quando se pensa, irradia esses pensamentos que podem ser captados em qualquer parte. Então, os espíritos estão ali a todo momento captando esses pensamentos. Eu me recordo no livro Nosso Lar que André Luiz falou, né, certo feito lá, ele até mencionou que corou de vergonha porque não estava acostumado, tinha recém-chegado lá, estava em tratamento, e percebeu, acostumado à vida material, que nós, enquanto encarnados, eu estou pensando uma coisa e posso estar demonstrando outra coisa, falando outra coisa, mas os meus pensamentos, né, ficam guardados. Nos espíritos, não. Então ele começou a pensar, ele percebeu que todas as pessoas, como se estivessem ouvindo, né, como se estivessem falando. E aí não estavam controlados os pensamentos, consequentemente ele ficou com vergonha, depois começou a vigiar mais os seus pensamentos. Então, significa que nós também emitimos, né? Ele diz aqui, quando o pensamento nosso encarnado também irradia da mesma forma. Vai por todo o universo. E são captados também pelos espíritos. E quando, não somente essa captação, mas eles são energias. Se são energias, quando se transmitem essas energias, a gente pode captar. É semelhante a uma estação de rádio, TV. Nós estamos, né, se ligarmos um aparelho de rádio, por exemplo, sintonizarmos em determinada frequência, ele vai pegar a programação daquela rádio que está naquela frequência. Se mudarmos a frequência, vai pegar em outra, e assim sucessivamente. Os pensamentos são da mesma forma. Pensamos, geramos essas energias, positivas ou negativas, de acordo com a qualidade do nosso pensamento, e essas energias são transferidas ou transmitidas por todo o universo, através do fluido cósmico universal. Então, do outro lado, de repente, vamos pegar, por exemplo, nós estamos com uma mágoa muito grande de alguém. Estamos com um pensamento negativo. Toda vez que a gente se lembra dessa pessoa, a gente já começa a emitir pensamentos, né, negativos, desejo de vingança, desejo de que a pessoa, de repente, se dê mal, que pague por que ela fez, e começamos a gerar essas energias. Essas energias saem de dentro de nós, nocivas. Então, ela purifica ou envenena de acordo com a qualidade do fluido. Se é pensamento negativo,
consequentemente, não está purificando, está envenenando. Se nós somos os emissores, nós somos os primeiros a sentir ou a sermos prejudicados com esses pensamentos. Emitimos, de repente, em favor de alguém. Esses pensamentos readiam. A outra pessoa vai receber? Depende da condição de equilíbrio que ela está. É a frequência de rádio. Se ela está nessa frequência baixa, suas vibrações estão baixas, consequentemente ela vai receber, sentir os efeitos prejudiciais, não somente ao seu organismo, mas também à parte moral. E, consequentemente, se ela vai captar isso, ela vai devolver. E às vezes, até de forma inconsciente, a gente fica trocando esses pensamentos negativos, emitindo, recebendo, e prejudicando o nosso organismo, que às vezes causam consequências sérias. Isso a própria ciência já vem afirmar isso. Casos de doenças gravíssimas, que às vezes levam ao óbito, causados às vezes por um longo período que passamos uma mágoa dentro do nosso coração e não conseguimos nos libertar, e isso foi gradativamente minando as energias até que causou essas questões. Do outro lado, quando emitimos esse pensamento negativo, nós, claro, somos prejudicados. Se a pessoa não estiver nessa mesma vibração, ela não vai receber, ela vai simplesmente isolar, porque ela vai blindar esse processo e vai simplesmente isolar. Agora vamos ver do lado negativo, do lado positivo, desculpe. Quando emitimos um bom pensamento em favor de alguém, ou de pessoas, ou de nações, quando estamos com esses bons pensamentos, consequentemente, fluidos positivos, somos os primeiros a sermos beneficiados. Emitimos em favor de alguém, novamente, é a frequência. Se a pessoa estiver com a vibração alta, ela vai captar esses pensamentos, processar, ser beneficiado também e devolver. Aí, dessa vez, é a troca de energias, mas energias positivas. E se ela tiver com a vibração baixa? Aí acontece algo interessante. Ao contrário dos pensamentos negativos, onde não consegue penetrar uma pessoa que está equilibrada, os pensamentos positivos, de alguma forma, eles surtem o efeito positivo. Mesmo que a pessoa esteja com baixa vibração, esteja ali para baixo, talvez não surta o efeito suficiente para tirar essa pessoa dessa condição, mas gradativamente ela vai melhorando. Gradativamente, se continuarmos esse processo, se estivéssemos habituados a isso, não só nós, mas mais pessoas, com certeza as vibrações do nosso planeta seriam outras e as condições seriam muito melhores e inimagináveis. Então, o primeiro ponto está dentro dos nossos pensamentos, da energia dos nossos pensamentos. A gente precisa aprender a controlar. Não foi ao acaso que Jesus já nos aconselhou: vigiai e orai para não cair em tentação. O que ele quis dizer? Vigiai o quê? O pensamento. Para que serve a oração? Para equilibrar. A gente está com o pensamento negativo, está para baixo, quando oramos, pedimos ajuda, pedimos auxílio, pedimos força, proteção, a tendência é que nos reequilibramos. Qual que é a tentação? Justamente desses prejuízos e de colocarmos em prática esse pensamento que vai agravar ainda mais a nossa condição. Na questão 70 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele trata de algo bastante interessante. Ele fala a respeito do fluido vital. Fluido vital, da mesma forma, essas transformações, o repositório central, o fluido quase universal, ele é o responsável pela manutenção da vida nossa material. Sem ele, o nosso corpo morreria, o espírito retornaria à vida, à pátria espiritual. Então, ele fala a respeito dessa, quando ele faz questionamentos, os espíritos colocam que a quantidade de fluido não é absoluta em todos os seres orgânicos, ou seja, cada ser possui uma quantidade de fluido vital diferente. É por isso que temos tempo de vida diferente, dependendo das espécies. O ser humano tem um tempo médio de vida, os animais têm vários tempos de vida, as plantas também. Cada um tem um tempo que essas quantidades
não são absolutos, são diferentes em cada um. Varia segundo as espécies, né? E não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Porque temos também, dentro da nossa programação reencarnatória, temos um indivíduo diferente e temos também, dentro desse processo, oscilações durante a nossa existência. Quando, na nossa infância, na nossa juventude, adolescência, juventude, nós temos uma grande quantidade de fluido. As crianças têm uma energia, né, que a gente não imagina como eles conseguem, né? Não param nunca. Os jovens, adolescentes também têm uma energia, uma resistência. Quando a gente vai adquirir uma certa idade, aí, avançando um pouco mais, a gente já começa, né, a diminuir aquilo que a gente fazia na juventude, a gente não consegue fazer mais hoje. E assim sucessivamente, até que tratando-se de uma morte natural, vai cessar essa quantidade e vai haver esse desligamento natural do espírito do corpo. Mas mesmo durante esse processo, há variações. O que acontece com uma criança que tem essa energia gigantesca, brinca, corre, né, faz uma porção de artes, que a gente às vezes não aguenta mais, e quando ela adoece, o que acontece? Ela vai ficar debilitada. Vai afetar a quantidade de fluido vital. E por isso, ela vai ficar amuadinha, não vai querer brincar, não vai querer correr, não vai querer fazer nada. E à medida que vai se recuperando, vai se restabelecendo novamente essa quantidade, até que quando normaliza, ela volta novamente a gente a fazer as mesmas coisas. Então, há essas variações. A quantidade do fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que a contém. Então, a gente precisa constantemente estar repondo essa quantidade, se não repormos ao prejuízo, né, até da vida. E o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Nós podemos transmitir de uma pessoa para outra. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a se extinguir. Então, eu, pelo ato da minha boa vontade, pelo meu desejo, eu posso transmitir o meu fluido vital, a minha quantidade, para uma pessoa que está debilitada, que está precisando. De certa forma, é o que acontece em partes também durante o passe. A gente está repondo, né? Mas não só durante o passe. Durante o nosso dia a dia, de repente temos lá uma pessoa enferma, a gente vai lá, né? Esse nosso amor, nosso desejo de ver ela curada, muitas vezes se transmite de forma inconsciente. A gente, sem querer, transmite pelo nosso desejo de vê-la bem, de vê-la curada. Eu sempre gosto de citar o exemplo da mãe. A gente às vezes não imagina a quantidade de fluido vital que uma mãe transmite a seu filho, principalmente nos momentos em que ele está debilitado, está ali enfermo. Se ela pudesse, ela daria toda a sua quantidade para salvar a vida do filho. E são muitos outros os casos. Então, a partir daí, a gente com essa consciência, o que precisamos fazer? Pelo ato da nossa boa vontade, pelo desejo que temos. E aí cabe a nós começarmos a exercitar mais esse desejo. De forma, talvez inicialmente, de forma consciente, esforçando, transformando os pensamentos negativos que a gente já viu, que é prejudicial, em pensamentos positivos. Ou seja, começando a pensar alguma coisa de alguém, vamos mudar, vamos buscar ali trocar. Vamos buscar essas ações, para que ele se torne inconsciente. Vai chegar um momento e de forma inconsciente, eu faço de forma natural, sem perceber. Quando começar a fazer isso aí, significa que já está incorporado em mim, assim como ainda está incorporado em mim, muitas coisas negativas que às vezes eu faço sem perceber. Faço de forma natural, que já se transformou automático. Então, o nosso grande desafio é equilibrar os pensamentos, é vigiar e começar a substituir aqueles hábitos inconscientes negativos por hábitos inicialmente conscientes, para que se transformem mais adiante com a prática em hábitos inconscientes do bem, não mais hábitos prejudiciais. Então, a partir daí a gente começa a pensar de forma diferente. E será que a gente recebe tudo, né, que a gente necessita? A gente
gente às vezes até faz prece, às vezes vem à casa espírita, faz o tratamento espiritual, toma passe, e às vezes toma passe durante muito tempo, e dá a impressão de que nada está mudando, dá a impressão que Deus se esqueceu da gente, né? E nós temos ainda esse hábito de olhar as coisas negativas, não as positivas, e a gente começa a olhar as coisas boas, talvez um vizinho que esteja em situação melhor, talvez uma pessoa que a gente conheça, ou que tenha tido contato, que nos prejudicou, que praticando o mal tem uma saúde de ferro, não fica doente, mas por que ele está na prática do mal, eu estou aqui procurando fazer o bem e estou doente? Por que eu não sou curado? Por que Deus não olha para mim? E às vezes a gente até, alguns de nós, até cai, né, nesse pensamento e se revolta até mesmo contra Deus, achando que está abandonado, que ele não é justo. E por que isso acontece? E nós vamos a uma questão do Livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec pergunta, deixa eu só ver o número da pergunta aqui, que pergunta, as preces que fazemos por nós mesmos têm o poder de libertar-nos dos nossos sofrimentos? E os Espíritos respondem, as vossas preces estão nas mãos de Deus, e há algumas que têm de ser suportadas até o fim. Esse é o primeiro ponto. As nossas preces, né, as nossas provas estão nas mãos de Deus. Deus cuida de tudo. E algumas delas precisam ser suportadas até o fim. Ou seja, podemos fazer o que fazer, que ela não vai resolver da forma que a gente imagina. De repente, está na nossa programação, em determinado momento da nossa vida, nós vamos passarmos por um problema, uma enfermidade. E essa enfermidade, após um tempo ali de sofrimento, de tratamento, vai causar a morte do nosso corpo físico. Por mais que a gente faça, isso não tem poder, não tem riqueza, não tem tratamento, não tem medicina que vai, né, fazer isso, porque está dentro da lei divina. Os nossos protetores não vão nos auxiliar nisso, porque está dentro do processo da lei divina. Então significa que eu não devo lutar, que não adianta lutar? Primeiro, a gente não sabe o que é que está, né, que é curável, que não é, o que é que temos que suportar até o fim, o que não temos. Então, dentro desse processo, cabe a nós buscarmos sempre a solução. Se é um problema de saúde, nós vamos buscar todas as soluções possíveis. Tratamento da medicina, da psicologia, tratamento espiritual, tudo que for possível a gente vai buscar. E vamos lutar, sim, até os últimos instantes da nossa vida, porque nós sabemos quantas pessoas que são desenganadas pela medicina que são curadas, às vezes, de forma inexplicável. Então, mas eles seguem. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então depende do nosso estado. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, dando-vos estes as forças de suportá-las corajosamente. Menos rude elas vos parecem. A prece fortalece aquele que ora. Então aí está a grande diferença. Eu não sei se é isso, esse processo, qual que é a gravidade, seja lá o que estão passando. Se é um problema material, se é um problema de saúde, é um problema da perda de um ente querido. Então nós precisamos suportar. Quando temos essa consciência, a natureza das nossas preces passam a ser diferentes. Allan Kardec pergunta aos espíritos também, qual a natureza, né? Qual o caráter da prece? E os espíritos respondem, tem 3 objetivos. Pedir, louvar, né? E agradecer. Pedir, louvar e agradecer. E a gente foi analisando. Se analisarmos as nossas preces e pedidos, com certeza, a maioria de nós temos muito. A gente pede, né, para uma melhor condição financeira, a gente pede para arrumar um emprego, a gente pede para curar nós, um ente querido, a gente pede para nos termos submetidos à violência, a gente pede uma série de coisas. Quantas vezes nós nos lembramos de agradecer? Oramos pedindo? Quantas vezes depois lembramos de orar e agradecer? Principalmente quando somos atendidos dentro daquela nossa visão. Pedimos alguma coisa,
pedimos uma cura e somos curados. E a gente se esquece. E vai novamente continua pedindo. E agradecer não somente as coisas que na nossa visão foram atendidas. Porque as coisas que não são atendidas na nossa visão, às vezes, não significa dizer que não foram atendidas, não da forma que desejávamos, é da forma que merecíamos, que necessitávamos, justamente para o nosso processo de evolução, para resgate dos erros do passado. Então, quando temos essa consciência, não só agradecemos, mas louvamos todos os dias a Deus. A nossa existência, pela existência de tudo que acontece. Então, com base nisso, também temos essa consciência. Nem tudo seremos atendidos naquilo que imaginamos, mas sim naquilo que necessitamos e que merecemos. Já caminhando para o final, a preparação do passo. Nós já falamos, ela acontece durante todo o processo, que a partir do momento que adentramos dentro da casa, já acontece esse processo. Mas às vezes, por falta de conhecimento, a gente negligencia algumas dessas coisas. E conforme você... De repente a gente acha que aquele médium é bom, senta na outra cadeira. Não, mas essa casa não tem médium, eu vou na outra casa. A gente fica procurando ali coisas que nós temos, já teríamos se tivéssemos uma melhor condição. Então, por que as pessoas... a casa espírita normalmente recomenda silêncio. Nós vimos a qualidade dos pensamentos, o poder que tem as energias do nosso pensamento. Significa que não devemos conversar? Não tem problema. O problema não é a conversa, o problema são para onde deriva a conversa. Porque normalmente entramos na casa espírita, começamos a conversar com um amigo ou com um grupo, e de repente o assunto desvia para o lado da política, para o lado do futebol, para o lado, de repente, de algo que aconteceu com alguém ali, que a gente já começa a condenar e a falar mal, e começa a gerar essas energias negativas, e prejudica a nós, e prejudica também o ambiente. Essa é a grande dificuldade, né? O grande motivo principal que se pede silêncio nas casas espíritas, justamente para que não se derive para essas questões. E quando adentramos na casa, dentro da Câmara de Passos, a gente às vezes fica em dúvida sobre como proceder. O primeiro ponto, nós vamos receber de acordo com o que necessitamos e de acordo com o que merecemos. E esse merecimento também tem muito a ver essa nossa sintonia dentro da Câmara de Passe. De repente a gente entra, senta lá, começa o passe, a gente fica pensando no negócio que perdemos no outro dia, na briga que tivemos com o vizinho, com a esposa, com o marido, pensando naquela pessoa que nos fez mal, e viajamos o pensamento e não nos conectamos. Por isso que a orientação que a gente, quando adentrarmos a Câmara de Passe, que a gente leve o nosso pensamento a Deus, a Jesus, permaneça em oração, para que as nossas vibrações se coloquem em condições de recebermos da melhor qualidade possível esse passe. Depois, nós temos normalmente a água frutificada, que é o hábito também as casas servirem. Para que serve a água? A água serve justamente para equilíbrio das energias. Porque ela também, da mesma forma, ela recebe essa modificação para que serve. E eu me recordo também, no início eu não entendia, que às vezes eu ia na casa espírita e tomava a água frutificada e tinha um gosto estranho, né? Eu pensei, o que acontece? Né? O que se faz dessas caixas d'água que tem esse gosto diferente, é um gosto bem diferente. E depois eu fui entender que é justamente essa manipulação fluídica que acontece, para que o nosso benefício seja o maior possível. Terminou, nós seguimos em direção à nossa residência, às nossas atividades. O processo terminou? Não. Normalmente, quando vemos uma casa espírita, é comum, às vezes, temos companheiros espirituais que caminham conosco. Alguns tentando nos ajudar, outros tentando nos prejudicar. Alguns tentando nos prejudicar por vingança, desejo de vingança, outros por mera ligação do passado. E eles normalmente nos acompanham até a casa. Dependente, alguns recebem a permissão para entrar, porque todo o processo da casa espírita é controlado fluidicamente
pela equipe espiritual. Alguns podem receber a permissão de entrada, outros não. Podem ficar lá de fora. E ficam esperando a gente. Então a gente vem, deixa eles lá fora, somente aqueles que querem nos prejudicar, e entramos. Saímos porta fora, os nossos pensamentos se transformam e vamos novamente com as mesmas condutas, com os mesmos pensamentos negativos, fazendo as mesmas coisas. O que vai acontecer com as vibrações? Novamente se colocarão em vibração semelhante a esses espíritos, que normalmente atrairemos eles para cá. E a gente não entende, porque toda semana a gente vem tomar passe e volta, vem e volta. E a gente sempre costuma falar que é semelhante a um caminhãozinho. A gente enche um caminhão de entulho e descarrega, vem aqui na casa do espírito, descarrega tudo, volta catando novamente. Chega em casa, na semana seguinte, está cheio novamente, precisamos descarregar. Porque os nossos pensamentos, a nossa conduta não muda em nada. A gente continua fazendo exatamente a mesma coisa. Há casos em que esses irmãos que nos acompanham se tocam o coração, e eles resolvem mudar, eles mudam e desistem de nos perseguir e seguem a sua caminhada. Ficamos livres deles, sim, mas pelos nossos pensamentos, pela nossa conduta, atraímos outros em condições de vibração semelhante. E aí a gente continua, que ele leva e traz, toma passe e volta, toma passe e volta. Então é todo um processo que acontece, que se a gente conseguisse fazer de forma correta, com certeza a nossa vida seria transformada a cada dia. É um desafio muito grande ainda. É claro, a gente tem as nossas dificuldades. Quem dera fôssemos espíritos evoluídos, mas depende de cada um de nós. Aqueles que se esforçam mais, que têm essa consciência, primeiro, o conhecimento. Mas o conhecimento sem a prática, de muito pouco vale. Então, quando começamos a fazer isso, com certeza a nossa vida começa a mudar. Ficaremos livres das vicissitudes, dos sofrimentos? Não. Fazem parte da nossa existência. Qual que é a diferença? É que eles se tornarão menos dolorosos, menos sofridos. Nós sofreremos menos, não pelos sofrimentos, mas pela nossa conduta, pela nossa forma de enfrentar, pela nossa forma de entender. A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Eu escolho quanto eu quero sofrer. Se eu me colocar na condição de vítima, que nada dá certo comigo, com as pessoas, que tudo acontece de ruim comigo, bom com as pessoas, com certeza os sofrimentos serão maiores. E o que é pior, às vezes enfrentamos um sofrimento, por exemplo, um problema de saúde, nos revoltamos achando que Deus é injusto, passamos por todo o sofrimento de forma mais acentuada pela nossa conduta, pela falta de resignação. Chegamos no final do processo, como diz, algumas provas que devem ser suportadas até o fim. Chegamos no final somente com o sofrimento. Vamos, por exemplo, chega um momento, nós vamos morrer, retornamos ao plano espiritual e retornamos sem nenhum aprendizado, com um sofrimento ainda maior. E esse sofrimento, muitas vezes, não cessa na morte do corpo físico. Levamos a impressão que tínhamos no corpo pela nossa sintonia. E a necessidade de uma nova reencarnação, repetirmos novamente o mesmo sofrimento, que não seria necessário se tivéssemos essa consciência. A partir do momento que começamos a ter essa visão, nós passamos a nos lembrar da prece. Caso, claro, a gente sempre vai pedir pelo melhor, mas caso não seja possível a cura desse mal, que eu tenha então, que a espiritualidade esteja comigo me dando forças, me dando coragem, resignação para enfrentar, inteligência para poder fazer as melhores escolhas, para que eu possa sofrer menos e chegar ao final dessa etapa com a etapa vencida e seguir minha caminhada. Então, dentro desse processo, o passe exerce uma influência muito grande. Às vezes chegamos bastante, às vezes tivemos um dia terrível, chegamos abatidos, assistimos uma palestra, tomamos um passe, saímos revigorados. Mas não basta isso. É preciso manter essas energias para que a gente possa carregá-las de forma maior ainda. Não repor apenas, substituir, mas cada vez mais equilibrar os nossos pensamentos, as nossas energias. Que Jesus nos abençoe, que nos dê forças, que a espiritualidade nos auxilie nessa nossa caminhada, para que a gente tenha sempre essa consciência de que os nossos pensamentos são vitais no nosso processo de sofrimento, maior ou menor. Que Jesus abençoe todos nós.